Você gosta de ler? Tem uma frase que diz: quem lê aprende, quem aprende aplica e quem aplica vence. Comece a treinar a sua mentalidade e suas emoções por meio da leitura, por meio do conhecimento. Adquira livros, estude, faça curso, invista na sua educação. Dessa forma você vai crescer cada vez mais. Se você quiser adquirir o livro O Monge Executivo, tem um link na descrição que você pode comprar o livro e adquiri-lo. Bem-vindo ao Diário da Mentalidade e Emoções. Renove a sua decisão. Todo dia é uma oportunidade para você renovar a sua decisão. E nesse diário eu trago todos os dias uma frase sobre mentalidade e uma frase sobre emoções. E no final do vídeo estarei compartilhando com vocês trecho do livro O Monge e o Executivo. E desde já quero pedir o seu apoio, que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Vamos ao diário. Olá! E hoje eu trago mais um trecho do livro O Monge e o Executivo. Esse trecho ele é mais uma parte do capítulo 2 que fala sobre o velho paradigma. E ele inicia com a frase de um provérbio chinês, um antigo provérbio chinês que diz o seguinte: se você não mudar a direção, terminará exatamente aonde começou. Então, reflita sobre isso. E esse trecho do livro que eu trago hoje, ele fala de um momento em que tanto Simeão, o professor Simeão, como os alunos estavam se reunindo para mais um dia de estudo, né? E quando Simeão estava chegando na sala, e estava tendo um burburinho lá, umas conversas, né? E nessa conversa, o sargento militar que estava participando faz uma colocação de que todos nós, né? E foi questionado pelo pastor que também estava participando desse evento, desse treinamento. E ele fala assim: como assim todos nós? Né? E foi falar o pastor fala para o militar, né? Você precisa mudar o seu paradigma. Aí o militar pergunta: o que é isso? Que negócio de paradigma é esse? De onde que você tirou isso? Você tirou isso da Bíblia, né? Que como ele era pastor. E aí o Simeão chegando, né, foi e assumiu a direção da conversa. E falou assim: Simeão assumiu a direção. Simeão disse: paradigma é uma boa palavra. Paradigmas são simplesmente padrões psicológicos, modelos ou mapas que usamos para navegar na vida. Nossos paradigmas podem ser valiosos e até salvar vidas quando usados adequadamente, mas podem se tornar perigosos se os
tomarmos como verdades absolutas, sem aceitarmos qualquer possibilidade de mudança, e deixarmos que eles filtrem as nossas informações e as mudanças que acontecem no decorrer da vida. Agarrar-se a paradigmas ultrapassados pode nos deixar paralisados enquanto o mundo passa por nós. Aí no outro trecho, quando entrou esse diálogo sobre o paradigma, né? No outro trecho diz assim: acho que foi Mark Twain quem falou que devemos ter cuidado para absorver as lições adequadas de nossas experiências. A diretora disse: deu como exemplo o gato que senta no fogão quente. Aí ela disse: como a experiência foi dolorosa, ele jamais se sentará em qualquer fogão, nem quente e nem frio. Aqui eu quero destacar 2 pontos. No livro anterior, O Segredo da Mente Milionária, né, ele também cita esse Mark Twain. E aqui nesse livro também está citando Mark Twain também. Esse Mark Twain, eu fui pesquisar, ele é o pai da cultura americana. Ele é considerado o pai da cultura americana. E assim é muito interessante. Ele tem umas frases, uns dizeres bastante legais também. Bom, continuando, né? Então ele fala um pouco dessa questão do paradigma, né, do gato, que o gato sentou no fogão quente, e como a experiência foi dolorosa para ele, então ele não quer nem saber de fogão, nem quente nem frio, ele vê o fogão e passa longe do fogão, né? Então tem essa questão né, dessa experiência de um paradigma, vamos dizer assim. Continuando, ele diz assim: desafiar os velhos caminhos requer muito esforço, mas acomodar-se nos paradigmas ultrapassados também. O mundo está mudando tão rapidamente que podemos ficar paralisados se não desafiarmos nossas crenças e paradigmas, né? Então hoje a gente vive a época da tecnologia, a correria intensa da tecnologia, né? Cada dia uma mudança, cada dia algo diferente. Aí entrou as IAs agora, né? As inteligências artificiais, e cada dia alguma coisa diferente, né? E a gente precisa aprender, precisa conhecer. Aí, continuando, diz assim: eu gostaria de saber se esta é a razão do progresso contínuo, tão grande nesses dias. A treinadora declarou: se uma organização não está desafiando suas crenças e velhas maneiras de fazer as coisas, a concorrência e o mundo simplesmente a ultrapassam. Por outro lado, constatamos que as pessoas têm muita dificuldade em mudar. Por que, Simeão? Simeão respondeu rapidamente: a mudança nos desinstala, nos tira da zona de conforto e nos força a fazer as coisas de modo diferente, o que é difícil. Quando nossas ideias são desafiadas, somos forçados a repensar nossa posição, e isso é sempre desconfortável. É por isso que, em vez de refletir sobre seus comportamentos e enfrentar a árdua tarefa de mudar seus paradigmas, muitos se contentam em permanecer para sempre paralisados em seus pequenos trilhos. E aí, já ficou paralisado alguma vez? Pense nisso. A diretora fez uma careta. Um trilho é uma espécie de caixão sem alça. O progresso contínuo é fundamental tanto para as pessoas como para as organizações, porque nada permanece igual na vida. A treinadora contribuiu. A natureza nos mostra claramente que ou você está vivo e crescendo, ou está morrendo, morto ou declinando. E Simeão acrescentou: quase todos compram a ideia do progresso contínuo, mas por definição é impossível melhorar a não ser que mudemos, ele fala, né? São sempre as pessoas corajosas da linha de frente que desafiam e fazem as perguntas que abrirão caminho para as outras. Então,
continuando, né? A diretora, mais uma vez, entrou em ação e disse: Jorge Bernard Sam, eu acho que é isso, não sei. A diretora parteou de novo. Disse uma vez que o homem sensato se adapta ao mundo. O insensato persiste em tentar adaptar o mundo a si mesmo. Portanto, todo progresso depende do homem insensato. Olha, interessante. Muitas vezes digo às minhas jogadoras, acrescentou a treinadora, que é melhor ser o cão-guia da matilha por 3 razões. Primeira, é ele quem abre o caminho. Segundo, é ele o primeiro a ver a paisagem. E terceiro, ele não fica olhando para o rabo dos outros o tempo todo. Obrigado, Cris. E eu ainda não tinha ouvido isso. Simeão riu. E ele caminhou em direção ao quadro e descreveu exemplos de velhos e novos paradigmas enquanto o grupo trocava ideias. E nesses velhos e novos paradigmas, né, Simeão foi e escreveu velho paradigma, novo paradigma. Aí ele deu alguns exemplos. Vamos lá. Velho paradigma, a invencibilidade dos Estados Unidos. Novo paradigma, concorrência global. Velho paradigma, administração centralizada. Novo paradigma, administração descentralizada. Velho paradigma, Japão, produtos de má qualidade. Novo paradigma, Japão, produtos de boa qualidade. Velho paradigma, gerenciamento. Novo paradigma, liderança. É a essência desse livro. Velho paradigma, eu penso. Novo paradigma, causa e efeito. Olha, que eu sempre venho falando nos vídeos. Velho paradigma, apego a um modelo. Novo paradigma, melhoria contínua. Velho paradigma, lucro a curto prazo. Novo paradigma, lucro a curto e a longo prazo. Velho paradigma, trabalho. Novo paradigma, sócios. Velho paradigma, evitar e temer mudanças. Novo paradigma, a mudança é uma constante. E por fim, velho paradigma, está razoável. E um novo paradigma, defeito zero. Aí só mais um trechinho para finalizar. Ele diz assim, Simeão continuou, claro, temos velhos paradigmas sobre como dirigir organizações que precisam ser desafiados nesta entrada no novo milênio. Bom, dessa forma eu encerro por aqui essa parte falando sobre paradigma e no próximo vídeo eu dou continuidade. Mas como mostrou aqui, a gente precisa avançar, porque eu uso um termo junto com alguns companheiros, que é a frase seguinte, não avançar é o mesmo que retroceder. Essa é uma frase de um grande mestre chamado Daisaku Ikeda. Então ele citou essa frase e eu trago essa frase comigo na minha vida. Então, como eu falo, melhore a sua mentalidade e suas emoções, para que você possa avançar. E você treine por meio dos livros, da leitura, busque algo novo, não fique parado, não pare no tempo, como diz o velho paradigma, né? Não deixa o tempo e as coisas te pararem, continua, estuda, leia, trabalha, faça alguma coisa que você não fique na inércia, tá bom? Então dessa forma, assim, quero agradecer mais uma vez do fundo do coração e pedir aquele like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, né? Um grande abraço e felicidades a todos da família. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu!